Fala galera! Nessa videoaula nós vamos dar início a uma série de resolução das questões de biologia do Enem 2019. Para você não ficar por fora dessa série, se inscreva no meu canal Sinapse Biologia e ative o sininho da notificação para você ficar por dentro de toda a videoaula que eu lançar dentro dessa série. Sem delongas, vamos começar a resolução. Solta a vinheta! Vamos lá! Enem 2019, segundo dia, caderno 5, amarelo. O 2,4 de nitrofenol, DNP, é conhecido como desacoplador da cadeia de elétrons na mitocôndria e apresenta um efeito emagrecedor. Contudo, por ser perigoso e pela ocorrência de casos letais, seu uso como medicamento é proibido em diversos países, inclusive no Brasil. Na mitocôndria, essa substância captura no espaço intermembranas prótons H+ provenientes da atividade das proteínas da cadeia respiratória, retornando-os à matriz mitocondrial. Assim, esses prótons não passam pelo transporte enzimático na membrana interna. O efeito emagrecedor desse composto está relacionado a letra A, obstrução da cadeia respiratória, resultando em maior consumo celular de ácidos graxos. Letra B, bloqueio das reações do ciclo de Krebs, resultando em maior gasto celular de energia. Letra C, diminuição da produção de acetil-CoA, resultando em maior gasto celular de piruvato. Letra D, inibição da glicólise, resultando em maior absorção celular da glicose sanguínea. Ou letra E, redução da produção de ATP, resultando em maior gasto celular de nutrientes. Bom, antes de nós gabaritarmos essa questão que caiu no Enem de 2019, vamos fazer um breve resumo sobre a respiração celular que ocorre em células eucarióticas para que nós possamos resolver essa questão de maneira bem eficaz. Vamos junto? Bom, vamos revisar rapidamente o processo de respiração celular. Primeiramente, eu quero que você relembre que a respiração celular é um processo relacionado com a obtenção de energia pela célula. A respiração celular, ela apresenta uma equação geral. E a equação geral da respiração celular é essa que está sendo representada bem aqui para você. Na respiração celular, uma molécula de glicose reage quimicamente com 6 moléculas de gás oxigênio. Essa reação é responsável pela produção de 6 moléculas de gás carbônico, 6 moléculas de água, mais energia. Energia que a célula gastará para o seu funcionamento. Bom, beleza. Essa é a equação geral da respiração celular. Eu quero que você relembre também que a respiração celular em células eucarióticas, ela ocorre em uma organela citoplasmática chamada de mitocôndria. Está bem aqui uma figura que representa esquematicamente a mitocôndria. Você tem que lembrar que a mitocôndria ela é uma organela citoplasmática que apresenta duas membranas. Uma membrana chamada de membrana externa e uma membrana chamada de membrana interna. Entre as duas membranas da mitocôndria existe um espaço chamado de espaço intermembranar. Não se esqueça disso daí, porque vai ser fundamental para você entender daqui a pouco como é que nós vamos resolver a questão que caiu no Enem. Beleza, olha para o esquema aqui. A membrana interna da mitocôndria ela é repleta de dobras. Essas dobras que estão presentes na membrana interna da mitocôndria nós denominamos cristas mitocondriais.
E aí, a membrana interna da mitocôndria, ela delimita um espaço dentro da mitocôndria que é preenchido por um líquido chamado de matriz mitocondrial. Nesse líquido da matriz mitocondrial estão presentes a molécula de DNA da mitocôndria e também os ribossomos da mitocôndria. Mitocôndria é um tipo de organela citoplasmática que tem DNA próprio e que tem ribossomos próprios. E isso daí é uma evidência que sustenta a hipótese endossimbiótica, que é uma hipótese que existe dentro da biologia que crê que a mitocôndria um dia foi uma bactéria que foi englobada por uma célula eucariótica primitiva. Mas vamos aqui, vamos continuar o nosso estudo. Bom, de maneira geral, você precisa lembrar dessas partes da mitocôndria. A respiração celular ocorrerá nessa organela citoplasmática. Eu coloquei aqui nessa tabela para você as etapas da respiração celular. E aí, oficialmente, existem 3 etapas da respiração celular, que é a glicólise, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Só que eu coloquei aqui nessa tabelinha para você a respiração celular em 4 etapas, para que fique mais didático o seu entendimento, tá? Então a gente vai estudar a respiração celular aqui, ó, em glicólise, formação da acetil-CoA, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Essa formação da acetil-CoA não é uma etapa oficial da respiração celular. Na verdade, ela é um processo intermediário entre glicólise e ciclo de Krebs. Mas eu coloquei aqui como uma etapa para facilitar o teu estudo, como eu te falei. Bom, bem aqui eu coloquei o local de ocorrência de cada etapa dessa da respiração celular. Por exemplo, a glicólise ela ocorre no citoplasma. Já a formação da acetil-CoA ela vai ocorrer na matriz mitocondrial, bem aqui dentro da mitocôndria. Já o ciclo de Krebs vai ocorrer na matriz mitocondrial também, dentro da mitocôndria. E a fosforilação oxidativa ela ocorre nas cristas mitocondriais, dentro da mitocôndria, lá naquelas dobras da membrana interna da mitocôndria, que são as cristas mitocondriais. Bem, aqui eu coloquei o tipo de processo que ocorre em cada etapa da respiração celular. Por exemplo, a glicólise ela é um processo anaeróbico. É um processo que, para ocorrer, não necessita da presença do gás oxigênio. Já a formação da acetil-CoA, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa são processos aeróbicos, processos que necessitam da presença do gás oxigênio para ocorrer. Além disso, eu coloquei aqui nas outras colunas dessa tabela alguns pontos que são fundamentais que você conheça a respeito de cada etapa da respiração celular. Por exemplo, em cada etapa da respiração celular ocorrerá a produção de determinadas substâncias que você precisa conhecer, como por exemplo, produção de uma substância chamada de NADH. Além disso, a produção de uma substância chamada de FADH2. Além disso, a produção de CO2, que é gás carbônico. Além disso, a produção de água, H2O. E, por fim, a produção de ATP, que para a biologia nós podemos usar como sinônimo de energia. Agora vamos junto bem aqui, ó. Na glicólise, gente, a gente tem a produção de 2 moléculas de NADH. Guarde isso daí porque vai ser fundamental para você, tudo bem? Além disso, na glicólise, nós não temos a produção de nenhuma molécula de FADH2. Na glicólise, também nós não temos a produção de nenhuma molécula de gás carbônico. E na glicólise, nós também não temos a produção de nenhuma molécula de água. Na glicólise, nós temos aqui também a produção de 2 moléculas de ATP. Então, o que é que nós teremos na glicólise? A produção de 2 moléculas de NADH e a produção de 2 moléculas de ATP. Na verdade, na glicólise, ocorre a produção de 4 moléculas de ATP. Só que, para que a glicólise ocorra, inicialmente são gastos 2 moléculas de ATP. Como depois são produzidas 4 moléculas de ATP,
acaba que o saldo efetivo da glicólise só é de 2 moléculas de ATP. Só de 2, porque no começo foram gastos 2 ATPs e depois foram produzidos 4. Então o saldo é de 2 ATP. Tudo bem? Mas vamos junto bem aqui, ó. Na formação da acetil-CoA, nós temos aqui, ó, a produção de 2 moléculas de NADH. Nós não temos a produção de nenhuma molécula de FADH2, mas nós temos aqui, ó, a produção de 2 moléculas de gás carbônico. Mas não temos a produção de nenhuma molécula de água e de nenhuma molécula de ATP. Já no ciclo de Krebs, nós temos o seguinte: a produção de 6 moléculas de NADH, a produção de 2 moléculas de FADH2, a produção de 4 moléculas de gás carbônico, produção de nenhuma molécula de água e produção de 2 moléculas de ATP. Bom, é o que ocorre no ciclo de Krebs. Na fosforilação oxidativa, nós não temos a produção de nenhuma molécula de NADH e de nenhuma molécula de FADH2. Também nós não temos a produção de nenhuma molécula de gás carbônico. E também aqui nós teremos a produção de 6 moléculas de água. Tudo bem? Agora, olha que bacana. Na fosforilação oxidativa, nós teremos a produção de 26 moléculas de ATP. É aí que eu quero que você raciocine, ó. De todas as etapas da respiração celular, a etapa em que ocorre a produção da maior quantidade de moléculas de ATP é a etapa da fosforilação oxidativa. São 26 moléculas de ATP. Agora, olha só. A glicólise produz 2 moléculas de ATP. O ciclo de Krebs produz mais 2. A fosforilação oxidativa produz 26. No total aqui dos processos da respiração celular, nós temos no final de tudo a produção de 30 moléculas de ATP. Antigamente acreditava-se que eram produzidas 38 moléculas de ATP na respiração celular. Só que esse conhecimento ele já foi substituído por esse conhecimento aqui mais novo, que fala que são produzidas 30 moléculas de ATP. Tudo bem? Onde é que ocorre a maior produção de moléculas de ATP? Na fosforilação oxidativa. Aí bem aqui estou eu lendo um livrozinho de biologia, estudando metabolismo energético, e aí estou me aprofundando na fosforilação oxidativa. Eu quero te dar uma explicação mais detalhada sobre essa fosforilação oxidativa aí. É o seguinte, gente, eu quero que vocês guardem assim. A fosforilação oxidativa é o processo em que ocorre a maior quantidade, ou que ocorre a produção da maior quantidade de ATP. Não se esqueça disso. Para a fosforilação oxidativa ocorrer, há a necessidade de ter dentro da mitocôndria moléculas de NADH e de FADH2. É por isso que nas etapas anteriores à fosforilação oxidativa ocorre a produção de moléculas de NADH e também a produção de moléculas de FADH2. Então, o que é que vai acontecer? Nas etapas que antecedem a fosforilação oxidativa, o grande objetivo é produzir moléculas de NADH principalmente e também moléculas de FADH2. Essas moléculas de NADH e de FADH2, elas são moléculas fundamentais para que ocorra a fosforilação oxidativa. Mas vamos entender aqui, ó. Gente, bem aqui eu fiz um esquema para você de como que é dentro da mitocôndria, tá? Isso daqui que está sendo representado de preto para você é a membrana externa da mitocôndria. O que está sendo representado de azul para você é a membrana interna da mitocôndria. Agora, olha só, perceba que entre a membrana externa e a membrana interna da mitocôndria, nós temos um espaço que é chamado de espaço intermembranar. Agora, olha que bacana. Essa membrana interna da mitocôndria, ela forma dobra, tudo bem? E essa dobra da membrana interna nós chamaremos de crista mitocondrial. Gente, é na crista mitocondrial que ocorre a fosforilação oxidativa. Bem aqui, ó, nós temos a parte de dentro da mitocôndria, que é a matriz mitocondrial. Olha o que acontece. Todo NADH e todo FADH que é produzido nas etapas anteriores da respiração celular, eles vêm para cá, para a matriz mitocondrial.
E a partir daqui da matriz mitocondrial, eles serão utilizados na fosforilação oxidativa. Só relembrando você, o NADH e o FADH representam moléculas que são transportadoras de hidrogênios e de elétrons. Então não se esquece isso. O que é o NADH e o FADH? Transportadores de hidrogênio e de elétrons. O que acontece é o seguinte, o NADH e o FADH que chegam aqui na matriz mitocondrial, eles acabam perdendo elétrons para algumas proteínas que estão presentes bem aqui na membrana interna da mitocôndria, para algumas proteínas que estão presentes na crista mitocondrial. Essas proteínas em conjunto, elas formam o que nós chamamos de cadeia respiratória. Olha o nome, cadeia respiratória, ou então cadeia transportadora de elétrons. O que acontece é o seguinte, que o NADH e o FADH, eles vão perder elétrons para essas proteínas. E esses elétrons, eles estão com grande quantidade de energia neles. A primeira proteína a capturar esses elétrons é essa que está representada por essa bolinha azul. Quando ela captura esses elétrons, ela passa dela para a proteína que está do lado dela, os elétrons. E aí os elétrons vão passando de proteína em proteína pela cadeia respiratória. O bacana é que quando o elétron sai de uma proteína para outra proteína, ocorre a liberação de grande quantidade de energia. E essa quantidade de energia faz com que íons H+, que foram liberados pelo NADH e pelo FADH, acabem saindo daqui da parte da matriz mitocondrial e indo para essa parte aqui da mitocôndria, que é o espaço intermembranar. O que vai acontecer aqui é que, graças ao transporte de elétrons pela cadeia respiratória, vai-se poder bombear íons H+ da matriz mitocondrial para o espaço intermembranar. Vai chegar um momento em que a concentração de íons H+ vai ficar tão grande, mas tão grande, aqui no espaço intermembranar, que vai ser criado uma tendência desses íons H+ retornarem para a matriz mitocondrial. Só que para que esses íons H+ retornem para a matriz mitocondrial, eles precisam passar por uma proteína que está presente na crista mitocondrial. Na verdade, é um complexo proteico, é um conjunto de proteínas que estão presentes na matriz mitocondrial, na crista mitocondrial, formando aqui uma passagem para o retorno dos íons H+. Para esses íons H+ voltarem para a matriz mitocondrial aqui, eles vão precisar passar por esse complexo proteico aqui, que é chamado de sintetase do ATP, ou também ATP sintase. Eles têm que passar por aqui, por essa sintetase do ATP, para retornar para a matriz mitocondrial. Só que olha que bacana, quando eles passam pela sintetase do ATP, eles fazem com que a sintetase do ATP consiga unir aqui um ADP, que nada mais é do que uma substância precursora do ATP, a um grupo fosfato, a um PI, que é um fosfato inorgânico. Quando o ADP ele se une a um fosfato inorgânico, a um PI, ele forma ATP. E aí está aqui o ATP formado na nossa última etapa da respiração celular, que é a fosforilação oxidativa. Resumindo a história, o NADH e o FADH2 que chegam na matriz mitocondrial, eles liberam elétrons e hidrogênios. Os elétrons são capturados pela cadeia respiratória, ou então cadeia transportadora de elétrons, e aí eles estão altamente energizados. Conforme eles vão passando de proteína para proteína aqui da cadeia respiratória, eles vão liberando energia que bombeia os íons H+ para o espaço intermembranar. Esses íons vão querer voltar para a matriz mitocondrial. Para eles voltarem para a matriz mitocondrial, eles terão que passar por um complexo proteico que existe nas cristas mitocondriais, que é a sintase do ATP ou ATP sintase. Quando eles passam pela ATP sintase, para retornarem para cá, para dentro da matriz mitocondrial, um ADP é unido a um fosfato inorgânico, formando um ATP. E tadã! Está produzido o nosso ATPzinho aqui, velho de guerra. Mas vamos filosofar um pouco mais aqui,
Além da produção de ATP na fosforilação oxidativa, que vai ser um número de 26 moléculas de ATP, ocorre também a produção de moléculas de água. Olha o que vai acontecer. Depois que os elétrons eles são transportados pela cadeia respiratória, esses elétrons eles vêm para cá, para a matriz mitocondrial, para se encontrar com íons H+, aqui da matriz mitocondrial, e com moléculas de oxigênio, para originar molécula de quê? De água. De um modo geral, funciona assim, ó. Para cada 2 elétrons que passam por toda a cadeia transportadora de elétrons ou cadeia respiratória, tem-se 2 íons H+, que vão se unir a meia molécula de água para formar, ou a meia molécula de gás oxigênio, a meia molécula de gás oxigênio para formar uma molécula de água aqui. De modo geral, nesse processo aqui da fosforilação oxidativa, são produzidas 6 moléculas de água, respeitando aqui então a nossa equação geral da respiração celular. Fechado? Agora te liga no processo pedagógico. Qual é o número total de NADH produzidos na respiração? 10. Qual é o número total de FADH2 produzidos? 2. Tanto NADH quanto FADH2 serão consumidos em que etapa da respiração celular? Fosforilação oxidativa. Qual é o número total de moléculas de gás carbônico produzidas na respiração celular? 6, respeitando a equação geral. Qual é o número total de moléculas de água produzidas na respiração celular? 6, respeitando a equação geral. E a quantidade de ATP produzidos na respiração celular é 30. Não se esqueça. Beleza? Agora, olha só. Vamos junto bem aqui, ó. Vamos voltar lá para a questão para que a gente possa entender melhor essa questão. O que é que acontece aqui? No enunciado da questão é falado que o DNP ele é um desacoplador da cadeia de elétrons na mitocôndria e apresenta um efeito emagrecedor. Olha só, contudo, por ser perigoso e pela ocorrência de casos letais, seu uso como medicamento é proibido em diversos países, inclusive no Brasil. Olha só, aqui que está a parte importante da questão. Na mitocôndria, essa substância captura no espaço intermembranas prótons H+ provenientes da atividade das proteínas da cadeia respiratória, retornando-os à matriz mitocondrial. Assim, esses prótons não passam pelo transporte enzimático na membrana interna. Vamos entender? Vamos voltar para o nosso esquema aqui, ó. O que acontece é que aquele composto químico, o DNP, ele faz o seguinte. Quando a pessoa ela consome esse composto químico, ele vai fazer o seguinte. Olha só, o normal não é que os íons hidrogênios que são liberados pelo NADH e pelo FADH sejam lançados no espaço intermembranar? Sim. Depois que eles são lançados aqui no espaço intermembranar, a tendência deles é voltar para dentro da mitocôndria. É voltar aqui, ó, ou melhor, para dentro da mitocôndria na parte da matriz mitocondrial. Retornar do espaço intermembranar para cá, para a matriz mitocondrial. Mas para que esses hidrogênios retornem para a matriz mitocondrial, eles têm que passar pela sintase do ATP para produzir ATP a partir de ADP e de fosfato inorgânico. Só que esse DNP ele é um bandido. Quando a pessoa consome ele, esse DNP faz com que os íons H+, eles retornem daqui do espaço intermembranar para a matriz mitocondrial sem precisar passar pela sintetase do ATP, pela ATP sintase. Se esses íons H+ retornarem para a matriz mitocondrial sem passar pela sintase do ATP, ou ATP sintase, não ocorre a produção de ATP. E aí a célula ela para de produzir ATP em grandes quantidades, porque o DNP ele vai pegar os íons H+ e fazer com que eles consigam chegar de volta à matriz mitocondrial sem passar por aqui. Aí eu te pergunto, bom, o DNP afeta qual das etapas da respiração celular? A fosforilação oxidativa. Se afeta a fosforilação oxidativa, o que é que vai ser prejudicado na respiração celular? A fase, a etapa da respiração celular em que ocorre a maior parte da produção do quê? De ATP. Quando eu falo que o DNP é um desacoplador da respiração celular,
eu quero falar que ele não deixa com que os íons H+, retornem do espaço intermembranar para a matriz mitocondrial, passando pela sintetase do ATP ou ATP sintase, bloqueando a produção de ATP. Com base nisso, meus amores, o gabarito dessa questão é letra E. Redução da produção de ATP, resultando em maior gasto celular de nutrientes. Bora pensar. Se for prejudicado aqui a fosforilação oxidativa, a etapa em que ocorre a maior produção de ATP pela célula vai ser prejudicada e tudo isso aqui de ATP não vai ser produzido, 26 moléculas. Mas essa célula vai continuar precisando de energia. Aí o que a célula vai fazer? Ela vai gastar mais nutrientes, vai gastar mais glicose para fazer respiração celular, para compensar a menor quantidade de energia que ela está produzindo. Por quê? Porque a fosforilação oxidativa não está funcionando direito. Dá para entender? Então aumenta o gasto celular de nutrientes. Resumindo, aumenta o gasto celular da nossa amiga glicose, que é a principal fonte de energia para os seres vivos. Tu te ligou aí na questão? Beleza? E aí, galera, gostaram da resolução da questão? Bom, como vocês puderam perceber, na resolução dessa questão, eu fiz um resumão geral sobre respiração celular. Aqui nessa série de resolução de questões do Enem, para cada questão haverá um resumão geral para que você possa entender melhor como resolve a questão. E também, é claro, relembrar outros pontos relacionados com a temática da questão. Fechado? Se essa videoaula ajudou você, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Afinal de contas, dá essa ajuda aí. Também não se esqueça de ativar o sininho da notificação, de deixar o like e, é claro, não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. Meu Facebook é Leandro Santos, meu Instagram é Prof. Leandro Santos. E o meu e-mail está aqui embaixo para você, caso você queira me mandar uma mensagem para tirar uma dúvida ou pedir material. Fechou? Então, um grande abraço. Tchau, tchau!